Vamos lá, o tema de hoje, da aula de hoje, está relacionado à desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Desistência voluntária e arrependimento eficaz estão no artigo 15 do Código Penal e arrependimento posterior está no artigo 16. O artigo 15 do Código Penal, ele dispõe que, vou abrir aqui, o artigo 15 dispõe o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos praticados. A primeira diferença que existe entre desistência voluntária e arrependimento eficaz para a tentativa é que na tentativa o agente inicia a conduta, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, o crime não se consuma. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, o agente também inicia a ação. Entretanto, o resultado não se consuma por própria vontade do agente. Por isso que a norma diz: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou seja, desiste de prosseguir em algo que ele já tinha começado, ele para a execução, ou impede que o resultado se produza, ou seja, ele já fez a execução, entretanto ele impede que o resultado se produza. Nessas situações, diferente da tentativa, como foi falado lá atrás, consequentemente você tem a configuração do arrependimento eficaz e da desistência voluntária, onde o agente inicia a execução, mas por circunstâncias pessoais, individuais, pelo próprio agente, ele ou desiste de continuar na execução, ou ele impede a produção do resultado. Nessas duas situações, o agente somente responderá pelo que foi produzido, e não pelo que ele queria produzir, e não pelo que ele queria fazer. Ou seja, é como se fosse um benefício do legislador ao diminuir a imputabilidade, ao diminuir a responsabilidade do sujeito ativo, ao entender que o agente, após o início da conduta, ele, por atos deliberados, isolados e seus, ele desistiu de continuar na execução, ele impediu o resultado. Quando isso acontece, o agente vai responder pelo que ele produziu e não pelo que ele queria produzir. Isso faz uma diferença muito grande, porque na tentativa, o agente também não produz o resultado. Só que o resultado não é produzido por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí o que acaba acontecendo? Ele responde como se ele tivesse praticado o crime. A única diferença é que o Estado vai reduzir a pena dele. Vai reduzir a pena dele de 1/3 a 2/3. Já no arrependimento eficaz ou na desistência voluntária, ele não tem redução na pena. Na verdade, ele vai responder pelo que ele fez e não pelo que ele queria fazer. Trocando em miúdos, vocês verem uma distinção entre eles. Se eu disparo uma arma de fogo contra uma pessoa, tenho ainda condições de continuar disparando e acerta essa pessoa. Vamos imaginar que eu acertei na perna. E tenho a possibilidade de continuar produzindo a execução da minha conduta, que seria atirar. E eu, por um motivo pessoal, individual, eu desisto de continuar executando. O nome disso é desistência voluntária. Legal.
Qual é a consequência disso? Eu respondo pelo que eu produzi. O que eu produzi? Lesão corporal. Dependendo do que vai acontecer, pode ser uma lesão corporal grave ou gravíssima. Mas eu não respondo mais pelo que eu queria fazer, que era responder por homicídio com pena reduzida. Eu respondo pelo que eu produzi, não pelo que eu queria fazer. Eu respondo pelo que eu produzi porque eu, de forma voluntária, desisti de prosseguir na execução da conduta criminosa. No mesmo sentido, vou imaginar que ao invés de eu acertar o tiro na perna, eu acerte o tiro no estômago da pessoa. E aí, por um ato voluntário meu, eu decido impedir esse resultado. Pego essa pessoa, levo ela para um hospital e por conta dessa minha conduta, que foi de uma ação voluntária minha, eu consegui impedir que a pessoa falecesse. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que eu vou responder pelo que eu produzi e não pelo que eu queria fazer. Nesse caso, eu vou continuar respondendo por lesão corporal, provavelmente por uma lesão corporal grave. Há uma probabilidade grande de eu ser aplicado uma lesão corporal grave nesse caso. Mas eu não vou responder por homicídio. E por que eu não vou responder por homicídio? Porque eu, o agente, o sujeito ativo da conduta criminosa, decidiu de forma voluntária, por sua própria vontade, impedir que o resultado seja produzido. Como eu consegui impedir que o resultado fosse produzido, eu não respondo mais pelo que eu queria fazer. Eu passo a responder pelo aquilo que eu já produzi. Interessante é quando não se tem produção de nada. E aí a pessoa não comete crime, em tese. Vamos imaginar que eu queira matar alguém com uma faca e começa a correr atrás da pessoa para matar essa pessoa. Tento dar uma facada, a pessoa se esquiva ou consegue fugir e eu ainda continuo correndo atrás dela. A pessoa cai no chão, tropeça, cai no chão e eu pulo em cima da pessoa, estou em cima da pessoa, pego a faca e na hora que eu vou enfiar a faca no coração dela, eu, André, de forma voluntária, de forma pessoal, desisto de prosseguir na execução. A consequência jurídica disso é que eu vou responder pelo que eu produzi. Legal. O que eu produzi? Nada. Não cometi crime nenhum. Essas são as informações sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Lembrando que no arrependimento eficaz, que quando a gente impede o resultado, a própria legislação já diz, impede o resultado. Então, obrigatoriamente, o resultado tem que ser impedido. Se o agente não conseguir impedir o resultado, aí não está configurado nem desistência voluntária, nem arrependimento eficaz, e, consequentemente, você vai ter... a pessoa vai responder pelo crime que ela praticou. A diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz é que para que ocorra desistência voluntária, o ato de desistir tem que ser no momento da execução e que eu não tenha acertado o objeto, onde eu possa produzir um resultado. Então, pegar o exemplo que eu falei para vocês, se eu dou um tiro na pessoa e eu queria matar e o tiro acerta na perna, a probabilidade da pessoa morrer com um tiro na perna é muito pouca. Então, se eu tenho condições de continuar atirando e não atiro, eu estou configurando a desistência voluntária. Eu tenho capacidade de conseguir produzir ainda minhas ações, mas por ato voluntário meu, eu desisto de continuar. O importante, que eu falei antes, para vocês terem uma divisão entre um e o outro, é que o arrependimento eficaz, para que se tenha um arrependimento eficaz,
é necessário que a pessoa tenha que se arrepender daquilo que ela já fez. Então, assim, no mesmo exemplo, se eu der um tiro no estômago de uma pessoa, a probabilidade dela falecer é bem alta. Então, a ação, o resultado do que eu queria, ele é capaz de ser produzido. Então já não cabe mais desistência voluntária. Basicamente, você vai estar só se conseguir impedir o resultado de forma total, você vai estar dentro de um arrependimento eficaz, onde a gente, por ato voluntário, impede obrigatoriamente o resultado. Como dito antes, se não impedir o resultado, você, de certa forma, vai acabar respondendo pela conduta criminosa. Por sua vez, o arrependimento posterior ele está no artigo 16. E no próprio artigo 16 ele já te dá todas as informações necessárias. São vários requisitos para isso. A gente não ter dificuldade de reconhecer o que significa arrependimento posterior, basta a gente fazer uma interpretação das próprias palavras do seu conceito. Arrependimento posterior. Posterior ao quê? Posterior à produção do resultado. Então, aquela pessoa que cometeu uma conduta criminosa e que ela, consequentemente, posteriormente a isso, ela ter cometido, ela ter produzido o resultado, ou o crime já ter sido consumado. A gente viu nas aulas anteriores que não há necessidade da produção efetiva do resultado, mas que há uma consumação. Então, após a consumação da conduta criminosa, o agente entende por ato voluntário, pessoal, em se arrepender. E o artigo 16 ele é bem explícito ao dizer quais são os requisitos. Ele vem dizendo assim, quando é que cabe o arrependimento posterior? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então esse é o primeiro requisito, eu não posso ter violência ou grave ameaça à pessoa. Reparado o dano ou restituído a coisa, o agente repara o dano, ou ele restitui aquilo que ele pegou, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Recebimento da denúncia e queixa são atos processuais. Então é o início do processo penal. Denúncia não é a denúncia que se faz na hora que o legislador optou por essa palavra denúncia e queixa, não é aquela denúncia que a gente faz na delegacia ou aquela queixa, suposta queixa ou denúncia. Nós temos dentro de uma legislação. Essa denúncia e queixa aqui são os nomes das ações penais que tenham o objetivo de apurar as infrações criminosas. Então, a ação penal pública se denomina denúncia. A ação penal privada se denomina queixa-crime. Quando ele fala até o recebimento da denúncia ou da queixa, isso é um ato realizado pelo juiz ao quem oferece a denúncia ou quem oferece a queixa-crime. O juiz analisa seus requisitos e, se preenchidos os requisitos, ele recebe essa denúncia, ele recebe essa queixa. Ou seja, na verdade, é o início do processo. Não tem nada a ver com inquérito policial, não tem nada a ver com delegacia, nada a ver com isso. Então, nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparando o dano ou restituindo a coisa, que isso seja feito até o recebimento da denúncia. Se isso tudo for por ato voluntário do agente, a pena dele vai ser reduzida de 1 a 2/3, certo? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um crime de corrupção, legal? Aí você tem um crime de corrupção onde o agente, ele, após ter a consumação da conduta criminosa, ele decide reparar o dano ou restituir a coisa que ele pegou, legal? Se ele fizer isso por um ato voluntário, não é um crime que tenha violência ou grave ameaça, e se ele faz isso antes do recebimento da denúncia ou da queixa, nesse caso seria a denúncia, antes do recebimento da denúncia, ou seja, antes do início do processo judicial que vai apurar a conduta dele, a pena dele vai ser reduzida de 1/3 a 2/3. Apesar da legislação dispor sobre pode reduzir a pena de 1/3 a 2/3, isso é um direito subjetivo do réu. Então significa dizer que não pode, deve ser reduzida de 1/3 a 2/3. Uma outra discussão que se tem sobre isso é o quanto vai ser reduzido.
Quanto mais rápido você reparar o dano, quanto mais rápido você restituir a coisa, maior vai ser a redução. Quanto maior o tempo para você restituir ou reparar esse dano, provavelmente a sua redução vai ser menor. Então essa é a característica do arrependimento posterior, que está no artigo 16. Lembrando que arrependimento posterior ele também tem que ser por ato voluntário do próprio agente, do próprio sujeito ativo, onde ele decide reparar ou restituir o dano. Legal? Um abraço.